Olá, vamos então utilizar o tipo de serviço que nós criamos aqui em Python. Então, primeiro a gente vai ter que importar o nosso tipo de serviço. Então, aqui, aproveitar essa linha de cima. From myProjectMessages.srv import check number. Ok. Então, depois de importar o tipo do serviço, a gente precisa então criar aqui a variável, o atributo relacionado ao nosso serviço. Então aqui, copiando aqui essa parte do reset counter, a gente vai definir aqui check. E aí vamos fazer um pouco diferente. Em C++ a gente criou um serviço que verificava se o valor que a gente enviava era maior que a contagem. Vamos aqui criar um serviço que verifica se ele é menor que a contagem. Então vamos chamar ele de less, check less underline service, chamar ele de check less, e aqui a gente precisa informar o tipo de serviço. No caso vai ser o check number. Ok. Aqui a gente tem que botar então o callback que a gente vai utilizar. Então no caso vai ser check less service callback. Ok. E aí a gente precisa definir então esse método aqui que vai ser chamado como callback. Então, copiando aqui esta parte, a gente só tem que trocar aqui o nome do callback que a gente definiu, certo? E aqui a gente vai ter que fazer algumas coisas um pouco diferentes. Então, primeiro vamos mudar aqui o loginfo, verificando se número é menor que a contagem. E aqui, antes a gente tinha criado um serviço vazio, né, que a gente não tinha nenhuma entrada, nenhuma saída, então a gente podia devolver, né, retornar a resposta inteira aqui, porque a gente não tem nada para alterar ela. Nesse caso aqui, como a gente tem um valor predefinido na resposta, a gente não pode fazer dessa forma, porque ele não vai estar definido, vai estar definido por um valor padrão. E não tem como saber agora se ele é falso ou verdadeiro, é só testando. E principalmente se forem números, né, a gente não vai estar definindo com nada. Então a gente precisa criar aqui uma estrutura, chamar aqui de res, em vez de empty response, a gente tem que definir então com tipo de com a resposta do nosso serviço. No caso aqui, check number response, e daí a gente retorna esse objeto aqui em que a gente ainda vai alterar o valor dele. Mas antes aqui, voltando, na hora de que a gente importou, a gente precisa também incluir a parte de resposta do nosso check number. Então, vírgula, portal também o check number response. Ok, beleza. Agora a gente tem o tipo de serviço como um todo e a resposta dele. Ok. Então aqui a gente já criou ele, já criamos a lógica aqui de verificar se o número é menor que. Podemos apagar esse self.count. Então aqui a gente vai verificar se é menor, né? Então, if rec, então do request, se o number for menor que o self.count, a gente vai definir que o res.result é igual a true. Se não a gente define que o res.result é falso. Então, só lembrando, né, que aqui a gente está querendo verificar se o valor que a gente enviar é menor que a contagem que a gente tem, por isso o símbolo de menor aqui. Então, ok, definimos já o callback, que está definido o objeto do serviço, e os imports estão todos ok.
Vamos então rodar a nossa aplicação. Então, launch. A gente não precisa compilar porque está em Python, as dependências já estão todas corretas do que a gente já tinha utilizado antes. Então, launch, my project bring up, my project py.launch. Se a gente listar aqui os serviços, vai ver aqui o checklist. Então vamos aqui executar, service call, checklist, podemos completar com o tab, tem aqui um número, vamos aqui colocar o valor 100, espera retornar o false, exatamente, e aqui vamos enviar 1 então, e responder como verdadeiro. Então, novamente fazendo aquela rosa service info, e aqui temos aqui o counterpy com os mesmos argumentos. Então qualquer outra lógica que a gente quiser fazer com que a gente precisa mandar um número e receber um booleano, a gente pode utilizar esse checkNum.